Estou feliz de estar aqui em Palmeira dos Índios, cidade onde passamos uma boa parte da nossa vida servindo ao Senhor, e estar revendo os obreiros, os companheiros, a banda onde eu toquei por tantos anos, né? E estar aqui ouvindo, hoje eu me emocionei bastante, revendo vocês tocando aqui, a gente fica com a boca cheia d'água, glória a Deus, né? Relembra, porque música parece que fica no sangue da gente. E eu estou grato a Deus por poder participar deste encontro, rever aqui Josué com a banda ali do Farol, os meninos de Elmiro, os nossos ali de São Miguel que estão participando aqui. É um momento ímpar. Eu estava lembrando, Josué, de 80 e alguma coisa, em Arapiraca, vocês promoveram o encontro de corais, você lembra disso? E eu participei daquele encontro de corais, nunca esqueci, né? E hoje estou vendo esse encontro aqui de banda de música, e eu oro a Deus, eu peço a Deus que essa ideia continue, porque um encontro como esse renova, eu creio que o ânimo, a alegria dos que tocam, dos que louvam a Deus, para continuar fazendo o trabalho do Senhor, né? Nós estamos vendo que por falta de assistência aos corais, quase que nós não temos mais corais nas igrejas, faltam maestros e assim por diante. E eu oro a Deus que as bandas de música cada dia continuem, né? Não pare nunca, porque o louvor da igreja é algo tão glorioso que pregação vai terminar, mas o louvor vai continuar lá no céu, né? Então que Deus abençoe os amados, que possam prosseguir louvando ao Senhor. Minha palavra hoje eu quero basear no Salmo de número 3 e o verso 8, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero ler com vocês, diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Digam comigo: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Diga essa palavrinha que ela é muito importante, Selá. Muito bem, meus amados. O Salmo de número 3 traz um epígrafe e me chamou a atenção. Davi confia em Deus na adversidade. Davi confia em Deus na adversidade. Davi foi o maior músico, podemos assim dizer, da história sagrada. Davi foi chamado por Deus, Davi foi ungido por Deus, Davi foi separado por Deus. E através de Davi que se levantaram os inúmeros cantores e músicos que serviam no templo em Jerusalém. Então aprender com Davi é aprender com um músico, né? Que foi usado por Deus de várias formas, com vários dons, com vários talentos. E aqui nesse Salmo 3, Davi confia em Deus na adversidade. A minha palavra essa noite eu não queria apenas dirigir na questão musical, mas trazer uma palavra para cada músico que está aqui essa noite. Dizer a você: siga o exemplo de Davi. Você é músico como Davi era músico. Confie no Senhor em toda e em qualquer adversidade. Amados, o título vai responder que esse salmo de Davi foi quando ele fugia de Salomão. E isso lembra as perseguições, lembram as lutas, mas também o cuidado e os livramentos do Senhor. Então Davi estava passando por uma terrível adversidade. Não só o fato de ser perseguido, mas ser perseguido pelo seu filho, né? Absalão perseguiu e ele teve que fugir de Jerusalém. E compõe esta música, compõe este salmo. E neste salmo ele vai demonstrar que em meio à adversidade nós devemos confiar no Senhor, porque é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem o livramento. Quem diz amém? O conteúdo desse salmo é muito lindo, consiste em uma fervente invocação a Deus. Ele começa orando e dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Davi começa invocando o Senhor, começa orando ao Senhor. Ele começa dizendo que a vitória para cada um de
de nós vai depender da nossa invocação ao nosso Deus. Depois, Davi, na sequência, faz uma afirmação de que confia inteiramente no Senhor. Apesar dos inimigos, apesar das lutas, ele diz aqui que está sofrendo angústia, está experimentando tristeza, está sentindo que os inimigos estão aumentando, mas ele diz: eu vou continuar confiando no Senhor. O Senhor é a minha defesa, e por fim ele sai vitorioso. Aleluia. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa! Do Senhor vem a salvação. Deus quer que o invoquemos em tempos difíceis. A Bíblia diz aos Hebreus 4:16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Por que chegar com confiança ao trono da graça? Porque o trono da graça flui graça, flui amor, flui perdão, flui misericórdia. Se essa noite você está vivendo momentos difíceis na sua vida, glória a Deus, eu vim com essa palavra no meu coração para lhe dizer: chegue com confiança ao trono da graça, se aproxime do trono da graça, invoque ao trono da graça, clame ao Senhor. Davi clamou, Davi invocou o Senhor e encontrou graça, encontrou amor, encontrou perdão e encontrou misericórdia. Neste salmo nós encontramos 3 vezes a palavra Selá. Selá. É interessante que há uma diversidade de interpretação dessa palavra, mas houve uma que eu encontrei e eu achei interessante. Na tradução NVI, que é a Nova Versão Internacional, o pastor Donizete diz que Selá era uma pausa musical, uma pausa. 71 vezes na Bíblia nós encontramos essa expressão Selá. Nos Salmos, nas Lamentações de Jeremias, no livro de Abacuque, enfim, mas somente nos Salmos 39 vezes se repete essa palavra Selá, Selá. O salmista ia cantando, ia salmodiando, e daqui a pouco ele dizia Selá. E eu fui observar na Nova Versão Internacional que era uma pausa, não é? Uma pausa musical, um interlúdio musical, uma culminância numa execução musical. No meio da música, então o músico parava, respirava, e naquela pausa diz exatamente o poeta que ele recebia mais inspiração para continuar louvando. Louvado seja o nome do Senhor. Pode exatamente ser isto que acontece com Davi. Davi começa nesse salmo esperando uma resposta de Deus. Ele clama e fica esperando a resposta, e aí ele diz Selá. Ele dá uma pausa para aguardar o agir de Deus na sua vida. Depois ouve o silêncio de Deus, ele diz outra vez Selá, como que ele está esperando que Deus fale. E por último ele descobre que a salvação vem do Senhor, e aí ele dá um espaço, dá uma pausa para outra vez agradecer a Deus. Eu li um poema de Levessin Calne, e esse poema me acompanha faz bastante tempo, e hoje eu fui recordar esse poema sobre a harmonia das pausas, o porquê das pausas, o porquê e o que elas nos ensinam. Interessante, eu aprendi muito e espero que ajude alguém aqui essa noite. Harmonia das pausas. A Levessin, ela diz assim: na pausa não há música, mas ela ajuda a fazer a música. É em meio a pausas que a melodia ganha harmonia. Se uma música não tem pausa, ela não vai ter harmonia. Pausas são intervalos vazios, isentos de som. Neles não se ouve nenhum ruído. Isso pode afetar a melodia. A pausa, amados, é o silêncio gritante e ao mesmo tempo calado, vazio de respostas e repleto de porquês. Assim é com nossas vidas. Uma melodia que pode ser triste ou alegre, rápida ou lenta, porém cheia de pausas. Se a música das pausas não se pode fugir, assim é a vida. São as pausas forçadas, hora de enfermidade, hora de injustiça, hora de desalento, hora de desesperança, enfim, pausas que compõem
essa melodia tão versátil que é a vida. Na verdade, a pausa, dizia a poetisa, é apenas uma, a da reflexão, que leva ao reconhecimento de que não somos maestros de nós mesmos, mas existe alguém que é capaz de reger essa melodia, e esse alguém se chama Deus. Ninguém melhor que o autor para conhecer sua peça musical, em movimentos frenéticos ou suaves, mas necessário. Ele sabe como administrar esses espaços vazios para que a melodia não pare, mas continue empolgando, trazendo vida, inundando os ares da música. Às vezes paramos nessa linha imaginária, é sinal que o acorde deve ser mudado. Precisamos avançar. O segredo é se deixar levar pela melodia de Deus, que no simples tocar não pede reconhecimento. Por último, vença a indiferença. Se até hoje os teus esforços foram vazios ou foram vistos com indiferença, saiba que o sol, ao nascer, ele dá um sentido todo especial ao dia que vem chegando, mesmo que a maioria da plateia ainda esteja dormindo. Quando eu li esse poema, eu parei para entender que na verdade a música precisa das pausas. A pausa embeleza a melodia, a pausa traz harmonia. E eu fui entender que a nossa vida também é uma peça musical. Mas eu aprendi também que nós não podemos ser maestro de nós mesmos, mas nós temos um maestro que nos rege. Nós temos um maestro que controla a nossa vida, os nossos passos. E ainda que na nossa vida às vezes surjam algumas pausas, ei músico, olha para cá. Ainda que na minha ou na sua vida alguma pausa aconteça, não pare, não desista, não desanime. O maestro sabe o momento de fazer a música recomeçar. Ele conhece a peça musical, ele é o autor intelectual, aleluia. Ele é o autor que deu origem a cada um de nós. Vença a indiferença, vença os desafios, vença as adversidades, confie em Deus como Davi confiou. Não pare porque alguém está olhando para você com indiferença, não reconhece o seu trabalho, não vê o que você tem feito. Olhe para o sol que nasce, que surge em beleza, o raiar do dia, quando a plateia toda está dormindo. Continue servindo. Um dia nós vamos entrar na eternidade, na manhã radiosa, e lá você vai receber uma recompensa gloriosa das mãos do Senhor. Se você pode dar glória a Deus, abra sua boca comigo e glorifique o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, Davi aprendeu que as pausas fazem parte da vida. Na Bíblia King James atualizada diz assim: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são seus vem a bênção. Leve essa palavra no seu coração esta noite. É palavra de um músico que foi muito usado por Deus, um músico tremendamente usado pelo Senhor, e ele descobriu nas adversidades da vida que a salvação não vem de outra parte, a salvação vem do Senhor. E quando eu falo aqui em salvação, eu não estou me referindo apenas à salvação em relação ao céu, eu estou me referindo a livramentos de Deus. Deus está trazendo livramentos para a sua vida. Você pode não estar entendendo que essas pausas que acontecem muitas vezes é Deus preparando uma grande vitória para você. Após esta pausa, quando a música recomeçar, você vai louvar a Deus como Davi louvou e vai dizer assim: é do Senhor que veio a minha salvação. Quem glorifica e exalta o nome de Jesus por isso? A Bíblia diz ainda no Salmo 29 e o verso de número 11, diz: o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então é o Senhor que abençoa.
É o Senhor que abençoa. É o Senhor quem abençoa. Então continue servindo ao Senhor com alegria, porque é o Senhor quem te abençoa. Salmo 72, verso 17 diz assim: que seja eterno o seu nome, diante do sol se propague seu nome, e sejam neles abençoadas todas as pessoas que lhe servem. Quem serve a Deus aqui? Quem serve a Deus aqui? É em Deus que você vai ser abençoado e abençoada. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 23. Pedro e João estão sendo levados ao Sinédrio, e ele diz uma coisa muito linda. Diz que Deus ressuscitou a Jesus e enviou para abençoar aos filhos de Israel. Então Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, primeiro para nos abençoar com a salvação. Mas eu quero dizer que além da salvação, Jesus também veio para lhe abençoar com livramentos. Aleluia, livramentos do Senhor, bênçãos do Senhor, que às vezes você nem vê, que você nem consegue enxergar, mas o Senhor está indo na sua frente lhe dar livramentos. Glória ao nome do Senhor. Aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, diz: bendito seja Deus e Pai. Paulo está louvando a Deus agora. Ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Diga para quem está ao seu lado: você já é abençoado. Você já é abençoado. Ele já nos abençoou com todas, não foi meia dúzia não, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você já é abençoado pelo Senhor. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 3, Davi louvando, ele faz uma invocação e diz: ergue-te, Senhor, levanta-te, Senhor, a meu favor. Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. E depois ele diz: porque é do Senhor que vem a salvação, e sobre aqueles que são teus vem a tua bênção. Davi está passando por uma adversidade, uma dificuldade muito grande, e ele precisa que Deus haja na vida dos seus inimigos. Mas eu acho lindo que ele diz: não sou eu que vou quebrar, é o Senhor que vai quebrar, é o Senhor que vai se levantar, é o Senhor quem vai agir. Então, queridos músicos que estão aqui essa noite, receba esta palavra. Na hora da dificuldade, na hora da adversidade, você tem um Deus, você tem um Senhor que controla a minha vida, que controla a sua vida, que é maestro das nossas vidas, que rege as nossas vidas, e ele se levanta, e é dele que vem a nossa salvação. Quem dá mais outra glória a Deus esta noite? Do Salmo 28, verso 8 diz: o Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Então é o Senhor, é o Senhor, ele é a força, ele é a força, ele é o poder, ele é a fortaleza salvadora. A palavra fortaleza aí vem de Glas, é uma palavra exatamente que denota uma grande rocha. Quando nós estivemos em Israel, a gente viu essas Glas, essas fortalezas onde Davi se escondia para se livrar das setas, das flechas atiradas contra ele. Nós temos esta Glas, nós temos esta rocha, nós temos essa fortaleza, e a nossa fortaleza é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu lembrei-me agora, há alguns anos atrás, eu estava em uma fazenda, e naquela fazenda tinha algumas rochas ali, um paredão de pedras, e eu meio-dia estava ali fazendo alguma coisa, eu estava por ali descansando, e vi uma cena que me chamou a atenção, e eu guardei aquela experiência. Eu vi um pássaro pequeno. Daqui para o sertão ele tem um nome, chama de vim-vim, é um pássarozinho pequeno, colorido, né? E vi também um bem-te-vi, que é um pássaro maior, grande, colorido também, correndo atrás daquele pássaro pequeno. E aquele vim-vim dava aqueles voos rasantes, e o bem-te-vi querendo pegá-lo, e daqui a pouco aquele pássaro pequeno, aquele vim-vim, entrou na fenda daquela rocha, e o pássaro grande veio e não conseguiu entrar. E aí me chamou a atenção que lá dentro da rocha, aquele pássaro pequeno começou a cantar. Era como se ele dissesse assim: ei, aqui você não entra, ei, aqui você não pode me tocar,
E quando eu vi aquela cena, aí o Espírito de Deus testificou comigo. Eu precisava ver aquela cena, porque a Bíblia diz que nós estamos escondidos em Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa classe. Então muitas vezes o inimigo lhe persegue, quer lhe pegar, quer lhe destruir, mas você tem a rocha, essa rocha que já foi fendida. Você entra em Cristo e o inimigo não consegue lhe tocar. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Então Salmo 29:11 diz: o Senhor, Ele concede força, Ele abençoa o seu povo com paz. Salmo 37:39 diz: a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza na hora da angústia. Queridos e amados irmãos, é glorioso a gente saber que temos esse Deus grande que trabalha por nós, e Ele nos dá uma salvação que é divina, que é bendita, que é gloriosa, que é santa, que é eterna, uma salvação que é urgente. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da tua salvação. Aleluia. Se é do Senhor que vem a salvação, então nesta noite, se há alguém aqui que ainda não é salvo, corra para os braços do Senhor, vem buscar essa salvação do Senhor, e Ele está pronto para te dar esta salvação maravilhosa, uma salvação eterna, uma salvação santa, uma salvação que alcança a todos. Deus abençoe a cada músico, a cada irmão que veio a este culto esta noite. Leve essa palavra no seu coração. Davi, confiando em Deus em tempos de adversidade. Não me interessa ouvir essa noite dos seus lábios qual tipo de adversidade que você está enfrentando. Eu estou lhe anunciando um Deus que dele vem a sua salvação, independente da adversidade que você esteja enfrentando. E agora eu volto para a música. Independente da pausa que você está vivenciando, saia daqui dando glória a Deus. Deus, Senhor, muito obrigado. Essa noite tu falaste comigo que as pausas, elas embelezam a melodia. A melodia traz a harmonia. Eu não entendia que o Senhor está no controle. Eu não tinha parado ainda para pensar que o Senhor é o maestro da minha vida, e que se houve pausas na minha vida é porque o Senhor tem algum plano, tem algum propósito. Mas eu creio, eu confio que do Senhor vem a minha salvação. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Eu dou glória a Jesus.